Olá, pessoal, boa noite. Um prazer muito grande poder estarmos aqui todas juntas, falando de um tema tão importante para as nossas vidas. Importante para as nossas filhas até de 10 anos de idade. Por quê? Porque é prevenção. Prevenção é tudo, né? Quando a gente trabalha com a prevenção, é muito mais fácil do que trabalhar com o problema quando ele já está instaurado, né? Antes da gente falar, então, eu vou apresentar a Dani, aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a do Terra, vou falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, e aí vou passar o tema para ela, tá bom? A Dani é uma coach funcional sobre menopausa, então é uma pessoa que está estudando há muito tempo sobre menopausa e veio dividir, então, os conhecimentos dela conosco, né, para ampliar nossos conhecimentos. Aproveitem para tirar dúvidas, o que a gente não souber. Vamos pesquisar, vamos atrás, tem bastante material. A gente sabe de muitas pessoas que falam sobre esse tema, mas a gente está aqui hoje para unir o tema aos óleos essenciais, como melhorar a nossa qualidade de vida e entrar na menopausa sem achar que isso é um horror, um terror, nossa, minha vida acabou, não sou mais a mesma, muito pelo contrário. Dá para ficar melhor até, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dos óleos, né? Os óleos essenciais da doTERRA, eu gosto sempre de falar agora no início, para a gente poder entender que os óleos essenciais da doTERRA não são qualquer óleos. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas olha o valor disso, não tem condições. O benefício vale muito a pena. E também é importante a gente saber da procedência. A doTERRA, ela não é uma empresa que compra óleos de qualquer pessoa, muito menos ela não é uma empresa que visa só lucros dela, né? Então, a doTERRA está em mais de 45 países, com mais de 140 óleos. Então, eles vão no local e eles ajudam os produtores, as pessoas que a gente chama de co-impacto, né? Que é a doTERRA criando, né, uma cultura da doTERRA dentro dessas fazendas, desses locais. Na Amazônia, por exemplo, eles pegam a copaíba, mas a copaíba, olha que interessante, é o único óleo de copaíba que existe que pegam várias árvores. Então, não é uma única árvore de copaíba. Eu também aprendi isso depois, que existem vários tipos de árvore de copaíba. Eles tiram o óleo de várias árvores de tipos diferentes e fazem então um óleo de copaíba. Fantástico, mas quando eles chegaram lá, não era assim. As pessoas pegavam os óleos, né, tiravam os óleos das árvores de forma aleatória, né? Vendiam em garrafa de pinga, sabe? Punha ali uma preciosidade dessa e vende assim na rua por R$ 10. Então, a doTERRA percebeu que não é assim, né? É uma preciosidade que deveria ser feita de forma diferente. Então, ela ensinou os produtores, ela ensinou os colhedores, ela ajudou os produtores e suas famílias. Ela construiu escolas, construiu hospitais, quer dizer, a doTERRA ela está fazendo, está mudando a vida das pessoas com o óleo e também com a produção do óleo. Então, no Quênia, na Índia, na África, por onde eles têm a extração de óleos, eles mudaram a vida das pessoas. Então, quando a gente recebe um óleo desse, a gente recebe um óleo, uma preciosidade dessa, que não é só um olhinho. Então, cada um aqui que pegar um vidrinho de óleo, entenda que é uma preciosidade. No fundinho do óleo, do vidrinho de óleo, lá tem um número. Então, se você quiser saber por quantos testes de qualidade esse óleo passou, é só entrar lá no Social to You, colocar o número e você vai ver que aquele vidrinho é o de uma remessa que passou por tantos testes. Se você for químico ou tiver algum conhecido e quiser passar isso, eles ficam assim admiradíssimos de todos os testes que passam. Tem óleo que passa por 18 testes de qualidade e por isso. Então, a gente tem certeza que quando chega na nossa mão, chega uma coisa pura e muito boa. Tem validade? Nossa, o óleo vai estragar? Não, o óleo não vai estragar. Ele tem validade porque tudo no Brasil precisa ter validade, né? Mas ele não vai estragar. O que pode acontecer é ele começar a evaporar depois de muito tempo,
né? O calor e tudo, depois de anos ali, se ele ficar parado, pode ser que você veja um vidrinho começar a diminuir a quantidade. No Brasil, mais rápido do que no UK, por exemplo, porque lá a gente não tem um calor, nem deixa as casas muito quentes, então demora mais tempo para evaporar, tá bom? Eu nunca vi a evaporação, porque na verdade os meus nunca chegam nesse ponto. Eu acabo com eles muito antes. Mas eu sei que eles evaporam, porque eu tinha alguns kits aí no Brasil com a fatia. A fatia abriu e falou: Tati, estão evaporando, né? O calor no Brasil é muito grande e esses kits estavam lá já há um tempo, né? Mas não precisa. Inclusive, se você for usar os vidrinhos depois que acabar, não jogue os vidrinhos fora. Você pode usar todos os vidrinhos para fazer suas misturinhas. Então, eu tenho um vidrinho que eu faço uma misturinha para a parte feminina, né? Para colocar na calcinha. Ali, eu deixo num vidrinho desse. Você não precisa esterilizar, lavar, nem nada. Pode usar o mesmo vidrinho, tá bom? Lógico, não vai usar um vidrinho do Lemon para colocar alguma coisa que você vai pôr lá embaixo, porque daí vai dar zica, tá bom? Tem que ter um pouquinho de juízo e discernimento, tá bom? Bom, então, os óleos essenciais podem ser usados de três formas. Então, muita gente acha que tomar o óleo essencial é a parte mais importante. Aí eu preciso tomar. Não, a gente pode tomar os óleos essenciais da doTERRA? Sim, a gente pode. Mas vamos lembrar que a aromoterapia já está falando. É muito eficiente o aroma, é muito eficiente você sentir aquele cheiro, porque ele vai lá para o seu sistema límbico e lá tem neurotransmissores e ele vai então grudar nos seus neurotransmissores e lembrá-los de fabricar, vamos pensar assim, né? Fabricar mais GABA, fabricar mais energia, fabricar mais que estão ali nos seus neurotransmissores, tá bom? E também passar é uma forma muito eficiente de passar. E é legal você passar com um óleo carreador. Por que que o óleo da doTERRA, né, do óleo de coco, ele é muito semelhante à nossa gordura da pele do ser humano, o óleo de coco, né? Então você mistura, você pode usar outros. Você pode usar óleo de girassol, você pode usar óleo de vários tipos de sementes de uva, pode usar vários. Mas o óleo de coco é um óleo que não tem cheiro, é um óleo suave, que ele não bisunta a pele, não fica tudo grudado. Então você mistura o óleo carreador com o óleo que você quer passar e passa na pele. Isso faz com que ele ultrapasse 7 camadas. Nessas 7 camadas vai chegar até a nossa corrente sanguínea. Em 20 minutos ele está presente em todas as células do nosso corpo. Então, por exemplo, a minha filha não passa bem com os Zengeste. O Zengeste é para estômago, né? Ela não passa bem. Se ela tomar o Zengeste, ela passa muito mal. Então, ela passa ele na barriga. E para ela funciona super bem. Ela não precisa tomar o óleo. Então, tomar é bom, em alguns casos, sim, para ser rápido, né? Mas não significa que tomar é o jeito melhor, mais funcional, mais. Não, desnecessário. Vamos começar inalando, vamos começar passando, e aí então, se houver necessidade, a gente toma, tá bom? Lembrando que os óleos essenciais funcionam como homeopatia. Eu usar pouco, muitas vezes. Não adianta passar 3 vezes ao dia. Melhor que nada. Mas se você, por exemplo, dependendo do que você tiver, você passar de hora em hora, você inalar, você passar, você vai ter um resultado muito bom. Adianta eu passar um monte de uma vez? Não, não adianta, só gasta seus olhinhos, tá bom? Então, o ideal é pouco, muitas vezes, tá bom? Acho que todo mundo que está aqui hoje conosco já usa os óleos essenciais, mas é legal porque a gente está deixando gravado e o pessoal então pode tirar dúvidas. E quem estiver assistindo a nossa aula depois e tiver ainda dúvidas de como usar, de como passar, pode procurar quem te apresentou os óleos, ou também pode entrar em contato comigo, com a Maria Alice, com a Dani, com a Gabi, com a Fati, com a Isabel, com todo mundo que está nessa sala vai saber ajudar, tá bom? Então vamos lá. A Dani, então, agora, para quem chegou depois, a Dani é uma coach funcional que estuda muito sobre menopausa. Então, hoje ela vai falar um pouquinho. A gente já falou várias vezes sobre menopausa, já tivemos aulas de menopausa, mas é muito importante a gente ter
novos exemplos, novas pessoas, porque são assuntos que a gente está sempre precisando ouvir, tá bom? Então, Dani, passo para você. Você pode iniciar, pode compartilhar sua tela, fazer como você acha melhor. Então, só vou pedir para todo mundo continuar com seus fones desligados, mas se quiser fazer pergunta, pode fazer, não precisa esperar para o final, pode dar uma interrompida e a gente já vai respondendo e falando. E lógico, no final a gente vai abrir para as perguntas como a gente faz sempre, tá bom? Então vamos lá. Ah, a Filipa Perfeito, menina. disse, tá aqui, ó. Vai ter uma Hum. convenção em maio, de 23 a 25, em Turim, na Itália. Ai, essa eu Hum, vou perder. que de Eu maio. achei que era novembro, mas tudo bem, depois a gente Hum, vê isso. Obrigada, Filipa. Então vamos lá. ok, meninas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho. Vou começar, vou compartilhar minha tela com vocês. Primeiro, E ó, eu e ela nós não combinamos estar de preto, viu? é uniforme, né? Aumenta a Só sua um tela, põe pouquinho. lá no verdinho ali, naquela bolinha verdinha, amiga. Isso. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver a Sim, tela e me escutar? sim, Estão conseguindo me isso. escutar? Sim, Perfeito? Perfeito. perfeito. Então vamos lá, meninas. Olha só. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como os óleos essenciais podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa. Primeiro, eu vou começar explicando um pouquinho sobre a menopausa, tá? Como pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, bem rapidinho, vai ser bem rapidinho. Aí depois eu vou cair e explicar para vocês sobre sintomas e alguns óleos que podem ajudar nesses sintomas, ok? Então vamos lá. Tá, menopausa. Quando que começa a menopausa? Pré-menopausa. Normalmente, 40 anos, tá? Não quer dizer que muitas vezes, ou às vezes, na verdade, muitas vezes aos 40, às vezes aos 35 anos, as mulheres já começam a ter alguns sintomas da menopausa, porque os hormônios começam a cair, tá? Muitas mulheres, elas têm alguns sintomas que já são da menopausa, mas elas não conseguem, elas não fazem a conexão, elas não pensam que é da menopausa. Porque elas pensam, não, ainda estou muito jovem, né? Ainda não é o sintoma ainda. O que acontece muito, né? Mas é isso, que pode ser da menopausa, tá bom? Então tá. Então, dos 40 aos 51, não quer dizer que é sempre assim, mas é a maioria das vezes. A mulher fica mais ou menos 10 a 11 anos passando pela pré-menopausa. E é nessa fase que, com sintomas ou sem sintomas, que a gente pode começar a se cuidar. Se cuidar é cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, como fazer um exercício, um movimento de corpo, cuidar do nosso sono, cuidar do nosso estresse, manejamento de estresse e autocuidado também é muito, muito importante, né, gente? Que às vezes a gente não tira o tempo para fazer o tal autocuidado. Então tá, a segunda fase é a menopausa. O que que é a menopausa? A menopausa é quando você, nós mulheres, a gente fica 12 meses sem menstruar. No 12 meses e um dia nós estamos na menopausa. Depois disso é pós-menopausa. Fala-se que é o seguinte, a mulher ela está na pós-menopausa quando? Quando ela tem menos de 50 anos, ela tem que ficar sem menstruar 24 meses. E depois dos 50 anos, que normalmente ela entra aos 51 anos na menopausa, né, que para de menstruar, aí sim são 12 meses, tá? Tenho um monte de estudos, eu dei uma lida e resumi para vocês aí, tá? Só 3 fases que a gente da mulher na menopausa. Só um minutinho que eu não estou conseguindo passar. O slide, só um minutinho, meninas. Peraí. Tenta minimizar ou você rola. Ah, ok, perfeito. Ok.
Eu fiz um gráfico para vocês entenderem um pouquinho melhor, talvez visualmente fica mais fácil de entender o que que acontece com estrogênio e progesterona quando a gente atinge 35 anos. Você pode ver que na barrinha de baixo aí tá a idade, e aí do lado assim, os hormônios. E essa verdinha clara e verdinha escura são os hormônios caindo. E as idades. Você pode ver que aos 50 anos o declínio é bem grande, e depois cai bastante. Progesterona e estrogênio. Testosterona também é um que não tá aí, mas ele que a gente também tem que a gente perde, tá? É, o, não tô conseguindo passar de novo, desculpa, para só um minutinho. Tá. Meninas, agora eu vou falar um pouquinho sobre sintomas e hormônios, tá? Então, quando o estrogênio, progesterona e testosterona começam a cair, alguns sintomas que a gente começa a sentir são esses que estão listados aí, que é fogacho, suores noturnos, secura vaginal, alteração de humor, irritabilidade, ansiedade, depressão, dificuldade de memória, né? Quem que não tem isso? Meu Deus, o que que a gente estava falando? A memória fica desse jeito. A concentração e o foco a gente também perde. O ganho de peso, principalmente ao redor do abdômen. A diminuição da densidade óssea. E a fadiga, insônia, seios sensíveis, diminuição do libido. Então, essas são algumas dos sintomas, alguns dos sintomas, tá? Não são todos, tá? Então, eu coloquei alguns só, para vocês entenderem talvez o que está acontecendo no corpo de vocês. Nossa, eu estou me sentindo com muito calor. O que que é? Progesterona, estrogênio, testosterona, depende do sintoma, porque os hormônios eles flutuam, né? Eles não estão sempre ou baixo ou alto, eles vão, depende. Por isso que eles falam que teste de hormônio não não é só o teste de hormônio que tem que fazer, né? Para ver como é que tá a- os nossos hormônios, porque qualquer coisa pode alterar o hormônio. Vamos lá. Peraí. Meninas, eu separei alguns pontos positivos que eu acho assim, que a gente fala muito, né, dos negativos, que é nossa, todos os sintomas que acontecem, mas existem muitas coisas positivas também, né? Muita coisa positiva. Alguém quer compartilhar alguma coisa positiva que vocês podem, é, que vocês acham que a menopausa traz? Ok. Bom, eu acho que na menopausa a gente não é que quando entra na menopausa, mas eu acho que quando a gente chega na menopausa, a gente tem uma sabedoria ímpar, né? A gente tem mais segurança, a gente confia mais no taco, né? Algumas inseguranças elas foram ficando no caminho, pelo menos eu sinto assim, né? Então, eu vejo vários pontos positivos, lógico, como você falou, né? Tem os pontos negativos e a gente tenta ficar driblando eles, né? Usando os olhos e tudo mais, mas eu acho que alguns pontos positivos eu não trocaria. A minha, o conhecimento que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, para ter 20 anos, 30 anos, eu não trocaria. Sim, muito, muito legal isso, Tatiana. Muito, muito legal. Obrigada por compartilhar isso que você sente. Eu acho que é isso mesmo. E essa mentalidade positiva ajuda também muito a mulher na menopausa. Porque não é só coisa ruim, não é só coisas é, negativas e ruins na menopausa. Então, eu separei algumas coisas aqui para vocês que talvez vocês tenham outras coisas para acrescentar, tá? Então, é o autoconhecimento, é a redução dos sintomas da TPM. Quem tem saudade da TPM?
o crescimento pessoal, que a gente sabe muito mais, a gente viveu muito mais, a gente tem muitas experiências, os relacionamentos fortalecidos. Por quê? Porque a gente, como mulher, a gente se conhece melhor e a gente também sabe com que tipo de pessoa a gente quer se relacionar. Então a gente acaba o quê? Se relacionando com pessoas que têm mais a ver com você, que compartilha das mesmas opiniões. E isso cria é muito importante a gente participar de um grupo, né? E que fala a mesma língua que a gente. A gente se sente parte de alguma coisa. Isso é bem legal. E quando a gente é jovem, não é, às vezes não é assim, né? O que a Tati falou, né? Estabilidade emocional. A Eu gente se acho que sente essa muito mais coisa segura, né? também, eu acho Uhum. que essa coisa também da gente ficar um pouco mais seletiva, no sentido de que eu escolho mais as minhas amizades hoje, né? Eu me dou o direito de fazer coisas que aos 30 eu não tinha coragem, né? Então, eu acho que essa coisa do nosso autoconhecimento, do nosso respeito para com a gente, né? Muda bastante. Porque a nossa visão muda, né? Eu já não preciso mais, para que isso? Como a gente já está, né? Num ponto, a gente fala, não, pera, eu tenho agora que curtir e viver com uma intensidade muito grande, porque eu não tenho mais 20 anos, né? A nossa visão muda e eu adorei. Sim, Mas eu tive que fazer totalmente. isso, eu tive que aprender a lidar assim, porque quando eu comecei na menopausa eu só via dificuldade, só coisa ruim. A Filipa disse que a única coisa boa é que não menstrua mais, tudo bem, é verdade. Mas tem Isso é outras coisas. verdade. Sim, tem muitas outras coisas. E eu acho que é importante a gente começar a ver que tem outras coisas, porque é uma fase da mulher maravilhosa também. Por esses pontos que eu estou colocando, alguns pontos apenas que eu estou colocando para vocês, não são todos. Eu queria o quê? Colocar para vocês algumas coisas que talvez fizessem vocês pensarem um pouquinho. Nossa, é verdade, né? Também tem positivo. A gente foca mais na nossa saúde, nosso bem-estar. A gente começa o quê? A mudar de hábitos, né? Mudar o nosso estilo de vida. A gente faz conexão, como a gente está fazendo agora, hoje, com outras mulheres. E a gente pergunta, né? O que que você está fazendo na menopausa? O que que funcionou para você? A gente aprende com a outra mulher também. E acaba conectando, o que é muito legal. É, agora eu vou falar para vocês. Eu tô com um pouquinho de dificuldade de passar o slide, mas espera aí que vai dar certo. Espera só um pouquinho. Tá, eu vou falar conexão de óleos essenciais Eita, e menopausa. já lhe abri. Então, vamos lá. Meninas, óleos essenciais, como a Tati já falou, a gente pode usar aromático, interno e tópico, tá? Agora, eu vou para a parte onde alguns sintomas e que óleos que podem ajudar nesses sintomas. Não quer dizer que são só esses óleos para esses sintomas, mas eu separei alguns óleos aqui que eu achei que era que tinha mais efeito para esse determinado sintoma. Eu li sobre os óleos e eu achei que esses eram óleos que talvez vocês pudessem começar a usar se caso vocês têm alguns desses sintomas, tá? Então eu vou começar como óleos que podem ajudar a aliviar as ondas de calor e suores noturnos, que é o hortelã-pimenta e o cipreste. O hortelã-pimenta você pode usar das 3 maneiras e o cipreste das 2 maneiras e não interno. Lembrando o que a Paty falou também, tente sempre usar aromático e tópico e depois introduzir o interno, se for preciso, tá? E se você, a Aromático, pessoa tem algum problema de sono, então depois das 5 da tarde, procura não usar o peppermint, né? Porque ele pode também espantar um pouco o sono. Então, uhum. depois das 5. Antes disso, tudo bem, tá bom?
Beleza, meninas? Ó, agora, óleos que melhoram o humor e reduzem a ansiedade. Lavanda, claro, e o laranja doce. E os dois óleos a gente pode usar das três maneiras: aromático, interno e top. Se alguém tiver com problema de sono, e para ter um sono reparador, que não dorme direito, não tem um sono tranquilo, o que vocês podem usar? Lavanda, claro, romã, camomila e o vetiver. O lavanda podendo usar das três maneiras, e o romã, camomila e o vetiver aromático e top. O que vocês podem fazer, que eu adoro fazer, é usar lavanda no difusor do lado da minha cama, antes de eu dormir. Eu fecho a porta do meu quarto, eu coloco o difusor e deixo o cheirinho ali enquanto eu faço o janto, faço as minhas coisas. Na hora que eu entro no quarto, tá um cheirinho maravilhoso de lavanda. Eu tenho um sono assim, super, para mim, super funciona. Eu tenho um sono super relaxante. Agora, alívio na secura vaginal é o gerânio. Também pode ser usado das três maneiras. A outro sintoma ajuda na perca de peso e controle na vontade de comer. Quer dizer que você só usando o óleo, você vai perder peso? Não. O óleo é uma ajuda. Por que que ele ajuda? Porque ele ajuda você a controlar a vontade de comer. E se você não se ajuda a controlar a vontade de comer, você acaba, claro, comendo menos e perdendo peso. Mas tem outras coisas também que você também precisa fazer para perder peso, tá, gente? Não é só o óleo essencial que vai fazer isso, tá? Ele é só uma ajuda e uma ajuda excelente. Então, alguns óleos é o cássia e o cinnamon bark, o dill e o grapefruit. Todos eles você pode usar das três maneiras: aromático, interno e tópico. Um outro sintoma é o libido. Ok, quais os óleos bons para o libido? Clara e sage, jasmim, neroli e o yang yang. E lang lang, né? Que vocês falam? Lang lang. Isso, lang-lang. É isso, né? É. Lang lang, tá. Lang lang. O clarissage pode usar das três maneiras. O jasmim não pode usar ele internamente. O neroli não pode usar ele internamente. E o lang lang vocês podem usar das três maneiras. Um outro sintoma é a memória e concentração. Três óleos eu separei para vocês, que é o rosemary, o basil e o melissa. Os três você pode usar das três maneiras também, aromático, interno e top. O que eu acho legal também, vocês podem, se vocês, por exemplo, tiver no dia a dia, vocês tiverem aquele problema de foco, eu gosto de usar eu não sei se vocês têm esse rolãozinho que eu compro na Amazon, é um rolão assim, ó. Eu faço uma misturinha, tá sempre na minha bolsa, eu tô trabalhando, tá aquela preguiça, aquela coisa que você tá concentrada, mas você perdeu a concentração, eu passo no meu pulso e cheiro. E uso até como perfume, tá, gente? Pra focar novamente. Porque eu perco bastante a concentração. Separei outros óleos que para ajudar no estresse. O bergamota, o cedarwood e o clarissage. E o wild orange também, adoro wild orange, nossa, amo. O bergamota você pode usar, vocês podem estar usando das três maneiras. O cedarwood de duas, não interno. O clarissage das três maneiras. E o wild orange das três maneiras também. O wild orange a gente pode estar misturando com água, umas gotinhas na água que você toma assim, ó, na garrafinha. Eu ponho ele dentro da minha garrafinha e tomo essa água. Adoro. Isso super funciona. Ok.
Eu vou dar duas receitinhas para vocês agora. A primeira é para ajudar nos calorões, fogacho. Chama Body Splash. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês pegam uma garrafinha de spray de 60 ml, adiciona nessa garrafinha 10 gotas de peppermint, 5 gotas de clarissage e 5 gotas de gerânio e enche de água. Aí, quando vocês tiverem o calorão, vocês podem spray em vocês assim, ó. Não quer dizer que isso vai acabar com o calorão, mas vai te ajudar naquele momento que você tá, naquele calor. Agora eu vou dar outra receitinha para vocês. Espera aí que eu não tô conseguindo passar. Um minuto. Ok. Essa é para controlar o desejo de comer. E esse é o roller bowl, que é esse rolãozinho aqui, vocês estão vendo? Que você passa no pulso também. Então, como é que você vai fazer ele? Vai pegar esse aqui, esse rolão, você vai colocar 10 gotinhas de grapefruit, 10 gotas de hortelã-pimenta, 5 gotas de cinnamon bark e 5 gotas de ginger. Aí você vai completar com o olhinho carregador. Não esqueçam que o rollerball tem que ser de 10 ml para essa receitinha, tá? E aí vocês misturem bem e passem no pulso, passem no pescoço, passem no ombro, ok? Que vai ajudar vocês a controlar essa vontade, esse desejo de comer. Agora, uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês como eu disse no começo, a nossa saúde, para a gente cuidar da nossa menopausa, tem 5 pilares que não são os únicos, mas que podem ajudar muito, que é a nutrição, o nosso movimento do corpo, o nosso sono reparador, o manejamento de estresse e o autocuidado. Cada quinta-feira eu vou fazer um vídeo de cada pilar. Então, a próxima quinta-feira eu vou estar falando de nutrição. Como que a nutrição pode ajudar na menopausa? Por que que é importante? O que que acontece quando a gente não cuida do nosso intestino? Por que que o intestino saudável ajuda na menopausa? Eu vou falar tudo isso para vocês a semana que vem, na quinta-feira. E vou dar mais protocolos para vocês, alguns protocolos relacionados com vontade de comer doce, vontade de comer bastante e algumas maneiras que vocês vão fazer. Eu vou dar mais detalhado para vocês como que vocês vão fazer, porque eu vou falar só de um pilar a semana que vem. Eu vou falar um pilar cada semana. Então, é uma jornada para o bem-estar, onde vocês depois podem estar assistindo e vendo, esse protocolo é legal, eu vou fazer esse daqui. Então, eu vou dar várias ideias e vocês escolhem uma ideia que é legal, que faz, que vocês gostam e que vocês querem fazer. Tá bom? Meninas, hoje é isso, tá? Adorei compartilhar com vocês o que eu pesquisei bastante para fazer compartilhar com vocês esse conhecimento. E espero que vocês tenham gostado. Comecem a fazer essa semana algumas das várias sintomas e os olhos. E me falem se deu algum resultado, que resultado que vocês tiveram, o que vocês sentiram na próxima quinta-feira. Tá, a gente tem uma perguntinha aqui. O Serenity Claro? fez efeito rebote em uma cliente. Isso é normal Uhum. acontecer? Pode acontecer sim. Por exemplo, a lavanda é um óleo que é muito usado para ajudar no sono, para ajudar a acalmar, mas tem pessoas que ele faz o efeito contrário. Tem crianças que ele faz o efeito contrário. Então, aí você retira a lavanda. Mas a lavanda tem várias propriedades. Então, você tem que olhar qual outro óleo, né? Então, no caso do Serenity, tem muitos óleos ali. Mas tem alguns óleos, por exemplo, o Wild Orange também ajuda a dormir. Então, em vez de você usar lavanda, você pode estar usando o Wild Orange.
Outro óleo muito bom é o vetiver. Então, você pode usar os óleos que tem no Serenity, é tudo misturado. Então, é um mix de óleos. Então, você pode usar óleos separados, né? E ver qual deles tem um bom efeito para você. Por exemplo, tem o Calmer. Calmer é um mix também, usado muito para as crianças, gestantes, idosos, que ele tem, na minha opinião, ele tem um efeito muito semelhante ao Serenity e não são os mesmos óleos, tá bom? Então tem que fazer tentativas, mas isso é normal. Por que que isso é normal? Porque os óleos são naturais, é da natureza. Nós somos indivíduos diferentes um do outro. Então, o que pode fazer muito bem para o outro nem tanto, e para o outro pode não fazer bem, né? Então, a gente tem que pesquisar, tem que olhar, tem que sentir. Por exemplo, para mim, todos os óleos são de flores. O gerânio, por exemplo, é um óleo que me dá uma enxaqueca daquelas assim. É um óleo ótimo para a menopausa também, porque ele é um modulador hormonal, assim como o Claricage, ele é um modulador hormonal. Eu prefiro usar, no meu caso, o Claricage e o Whisper. O Whisper é um modulador hormonal também, mas o gerânio para mim tem que passar longe. Algumas vezes eu precisei do gerânio, então eu tomei. E em vez de colocar o óleo de coco, eu coloquei o gerânio e acrescentei azeite de oliva, que é para ele soltar lá no estômago e ir direto para o intestino e tal, e não me dá nenhum problema, e nem eu ficar arrotando ele, porque ele me dá uma dor de cabeça tremenda. Óleos de flores normalmente me dá dor de cabeça, mas assim, é uma enxaqueca mesmo, que eu fico bem ruim, com cheiro de flor. Eu não posso com vela de flor, eu não posso com difusor que ponha coisa de flor, nada disso. E para muita gente faz muito bem, tá bom? Quem perguntou isso foi a Conceição. Conceição, espero ter ajudado, tá bom? Alguém tem alguma experiência com algum óleo? Pode tirar o compartilhamento, Dani. Alguém tem alguma experiência, alguma coisa que gostaria de compartilhar? Alguma misturinha que faz, que já usa para menopausa? Eu uso, enquanto vocês vão pensando aí, eu uso algumas misturinhas, sim, principalmente de foco. Um óleo que ajuda bastante no foco também, a baixar a ansiedade e a melhorar também, é o Adaptive, né? Eu gosto de abrir meu Adaptive, coloco lá umas gotinhas de Balance, coloco também umas duas, três gotinhas de Clarisage, e ele fica sendo meu óleo, né, que eu uso assim diariamente. Me ajuda muito, né? Porque baixa a ansiedade, diminui o estresse e as outras coisas vão ficando melhor, tá bom? Tem alguém que usa alguma coisa especial? Aqui, para quem está no UK e vai assistir a gente, eu uso o fitoestrógeno, que é as cápsulas da doTERRA desenvolvidas para a menopausa. Excelente, eu não uso hormônio, não uso nada, eu tomo só o fitoestrógeno e os óleos da doTERRA, faço meus rolãozinhos e é o que eu uso para. E eu vejo assim, se acabar e meu pedido ainda não tiver chegado e eu levar uns dias sem, eu começo a ter calores, eu começo a ficar mais irritada, eu começo a ter todos os sintomas de novo. Mas quando eu faço direitinho, estou sempre fazendo detox, fiz desparasitação, faço exercícios, porque os óleos não são milagrosos. Mas quando eu uso os óleos fazendo exercício, eu fiquei feliz porque hoje no meu relógio apareceu: parabéns, você está conseguindo manter a sua rotina de sono. Ufa, porque a minha fica sempre de 6 horas, 7 horas, eu tenho conseguido fazer 7, 8 horas. Isso é maravilhoso, né? Então, na minha profissão, isso eu tenho, quando eu estou morando no UK, vocês mesmos sabem disso. Eu trabalho com o pessoal do Brasil, então eu vou dormir meia-noite, 1 hora, é uma loucura. Mas como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou antes de vocês. Então, agora para mim aqui são 10 para 5 da tarde. Então, para mim é ótimo. Mas se eu tivesse no UK, era 10 para as 9 da noite, né? Então, o meu pique muda muito.
né? Quando eu consigo manter essas coisas, tá bom? Alguém mais usa alguma coisa para pele? Eu uso para pele também. Uso os óleos para pele. Alguém quer compartilhar? Alguém Tati, colocou alguma coisa? Oi. Tati, Dani, meninas, então, eu ainda sou muito jovem, né? Aham, assim como eu. Então eu ainda não cheguei aí nessa fase, mas sabe que a gente ouve bastante, o mundo dos óleos essenciais, eles têm ajudado muito as mulheres nessa questão do equilíbrio hormonal, junto com todos esses outros pilares, né? Mas parece que quando falta aquela coisinha, é a gota do óleo essencial. A pessoa já faz exercício, já come legal, já, né? E quando coloca o óleo, nossa, era essa gota que faltava. Então, o que que eu tenho feito, assim, ouvindo toda essa experiência de vocês que já estão, né, passando por essa fase, que a gente ouve muito de alguns sintomas desagradáveis, mas eu também considero como uma mudança de ciclo na vida, encerrei um ciclo onde eu reproduzia, né, e agora eu vou passar para o outro ciclo, onde eu vou cuidar de tudo isso, aquilo que vocês falaram, né? Acredito que vem com mais maturidade, mais sabedoria. E aí eu uso o DDR Prime e o gerânium. E eu me identifiquei muito porque eu tenho, Dani, as enxaquecas e caracterizo muito que está no período menstrual. Então, eu caracterizo que as minhas enxaquecas têm a ver com a minha questão hormonal. Eu Uhum. não tenho um martelo batido dizendo é isso, mas ainda ninguém consegue dizer exato, por que que eu tenho. Muda a alimentação, muda tudo, tenta dormir, né, Tati? A gente vai fazendo tudo que é possível para melhorar os outros fatores. E aí, uma vez assim, eu fui experienciar, estava com uma dor chata, do período ali, mas o meu ponto fraco é a cabeça. E eu falei, eu vou experimentar esse tanto que falam desse gerânio, né? E coloquei no difusor. E é muito incrível, porque se eu acerto o momento dessa enxaqueca, o gerânio, quando eu me distraí, eu não estava mais com a dor. Olha só, gerânio. É muito incrível. É lógico que eu devo ter posto alguma coisinha mais junto, talvez um balance, porque só o gerânio não vai muito legal. Mas aí eu optei por um hábito diário. E eu gosto de falar e sempre falar, repetir isso para as meninas. A gente tem que deixar os olhos aonde eu vou usá-los. E aqui em Uhum. casa, você já ouviu, muitas de vocês já ouviram falar que eu criei a minha sauna particular, a minha sauna pessoal. E já que não tenho lá, eu faço cá, né? E não vou, eu faço até mim vir. E o que é isso, né? Eu separei 3 óleos, assim, porque eu comecei com um, e depois eu falei, opa, mas eu posso usar gerânio e lemongrass para trabalhar essa parte do relaxamento, da drenagem linfática, e ir prevenindo e cuidando dessa minha parte, eu, mulher feminina, eu vou levar esses para o banheiro. Mas eu comecei a minha sauna particular usando lemon eucalipto, que é um dos meus queridinhos, que desinflama, que desincha, que traz um bem-estar respiratório. Para mim, ele é muito legal. E como é a minha sauna, né? Eu tenho banheiro normal, com box. Então, o que eu faço? Eu chego ao banheiro, eu fecho a porta, tá? E aí ligo o chuveiro no mais quente, não no todo quente, coisa calorzão que tá, porque senão eu não respiro lá dentro. Mas assim, num quente que sai a fumacinha. Só que antes de ligar, eu pego o gerânio e o lemongrass. Esse é o parzinho. O lemon eucalipto é sozinho. Eu pego esses 2 óleos, que para mim é uma combinação perfeita. Vou lá no azulejo do banheiro, ponho 2 gotinhas de um, 2 gotinhas de outro. Não no lugar onde a água bata, na paredinha assim, ao contrário. Quando eu ligo, só o próprio óleo já dá o aroma, né? Porque ele vai volatizando. Quando eu ligo aquele chuveiro no quentinho, aí até tirar a roupa, até fazer uma coisa aqui, outra ali, dá aqueles 3 minutos, às vezes um pouquinho mais. Gente, essa é a melhor sauna que tem. Ela é muito gostosa, né? É,
Então, eu deixo essa dica, né? E quer fazer já como já está na menopausa, está sentindo esse mal-estar, usa esses óleos que Dani sugeriu hoje ali para o calorão. Ah, eu não tenho difusor, olha que ideia legal eu usar em vez de usar no difusor. Ah, eu não tenho frasquinho Rolon. Separa 2, 3 desses óleos que Dani hoje falou para gente, que a Tati falou para gente. Ah, eu só tenho 1, 2 desse. Pega esses 2, leva lá para o banheiro. A partir de hoje, na hora do banho, você vai usar esse. Usa, pode associar, pode usar um dia, o outro dia, e vai descobrindo qual te faz bem. E aqueles 10, 15 minutos do teu banho ali se torna uma coisa muito prazerosa, né? O banho em si já é um momento prazeroso, mas você colocar, gente, depois do banheiro, quando eu saio, né? Depois, quando eu volto ao banheiro, eu falo, gente, que banheiro cheiroso esse, né? O meu banheiro Uhum. vira um difusor ambulante, né? Então, eu queria Uhum. deixar essa dica porque eu gosto muito. Eu espero que quando chegar o meu momento, que eu não sinta tudo isso, ou se eu sinta que não seja com tanta agressividade como a gente ouve as pessoas contar, né? Que o meu corpo já esteja mais preparado para receber esse novo ciclo da minha vida, né? A aula maravilhosa, Dani. Uhum. Não sei se Tati É, te contou, né? obrigada. Na equipe Obrigada, amiga. isso. Conta para Dani do Obrigada, Maria. programa que a gente tem e que a gente vai usar todas as aulas da menopausa para colocar lá no nosso programa, É um programa Homem das e Mulher mulheres. enquanto adultos. Isso. Uhum. Aqui Tá? a Conceição falou que ela está na fase, porém ela não tem calorão. Ela se cuida há muito tempo. O que sinto é um certo cansaço. Exato. Olha que maravilha, já vem se cuidando, né? Eu também Uhum. não estou na menopausa ainda, eu não sou considerada ainda, porque você tem que ficar um ano inteirinho, né? 12 meses sem. E isso não aconteceu ainda. Às vezes eu tenho 2 vezes por ano, menstruo, às vezes 3, né? Então eu não sou considerada ainda. Estou na pré-menopausa, eles chamam de climatério, né? É onde eu estou atualmente. Mas eu tenho, pelo menos, quando eu comecei assim uns 5, 6 calorões por dia. Hoje eu tenho um, e olhe lá se eu tenho, é difícil, mas eu também uso a Maria Alice falou, também uso o DDR Prime, Copaíba, Wine the Orange, todos os dias no meu protocolo, né? E tomo o fitoestrógeno que me ajuda também. Eu acho que até por causa do fitoestrógeno que eu ainda menstruo algumas vezes, né? Isso é legal, porque isso está protelando a menopausa e tá tudo bem, eu acho ótimo, são hormônios que eu ainda tenho e tá tudo bem, né? Tá ótimo, né? E é isso Sim. mesmo, pessoal. Que essa aula tenha fortalecido vocês para olhar o que a Dani falou dos pontos positivos da menopausa. Não é o nosso envelhecimento, mas é o nosso amadurecimento. Então, olhar não como uma fruta velha. Você olha aquela banana, eu gosto de banana ainda meio verdinha. Minha filha gosta da banana assim, pintadinha de preto ali, já assim, quase vertendo açúcar, né? Aquele líquido. E ela fala, ai, que banana gostosa. Eu falo, vixe, Maria, essa banana eu não comeria nem morta. Eu faço bolo, faço doce, qualquer coisa. E ela adora. Então, eu olharia aquela banana e falaria, nossa, já estragou, apodreceu. Ela fala, imagina, não tá podre, não. E muitas mulheres olham para si na menopausa e falam, nossa, eu tô velha, o que aconteceu? Não, é sabedoria de montão, né? É maturidade, é sabedoria. E nos países orientais, por exemplo, eles valorizam muito os idosos, as pessoas que estão com mais idade. A gente tem que aprender a fazer a mesma coisa, né? Tá bom? No Brasil, infelizmente, às vezes as pessoas acham que é sucata, né? Ah, já tem idade, não pega mais no trabalho, não faz mais não sei o quê. Não, não, a gente tem que fazer a diferença, tá bom? Pessoal, Sim. gratidão enorme por todos terem estado aqui, compartilhando conosco, dividindo, né, essas informações todas. Peguem esse vídeo agora, manda para as pessoas que você conhece, fala dos olhos para todas as pessoas, mostra para elas o que elas podem melhorar na qualidade de vida delas, que elas não precisam se conformar, tá bom? Dá para melhorar muito. E Dani, muito obrigada
por vir dividir conosco o seu conhecimento. Estamos todas ansiosas esperando semana que vem mais um pouquinho, que vamos falar então sobre alimentação, tá bom? Eu sei que Isso, a gente meninas, fala de adorei alimentação também. de um monte de coisa, mas sempre acrescenta alguma coisa, uma pessoa diferente vindo falar com a gente, tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão.